Salve, salve, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação e um prazer recebê-los nas comemorações de 6 anos do Instituto Não Aceito Corrupção. Hoje seguimos com o terceiro painel, de um total de 6 painéis, estamos exatamente na metade do nosso evento, né? Uma série de 6 webinars, Caminhos para o Brasil, com o pano de fundo do ESG, ou ESG. Como seus investimentos impactam o mundo. Nesse evento de hoje, destacamos oportunidades e oportunismo, o papel dos reguladores e do Ministério Público na Agenda Verde. Eu queria um tempinho de vocês agora, é muito rápido, a gente vai passar aqui o vídeo do nosso patrocinador master, são 30 segundinhos. Nós ajudamos empresas de todos os setores a cuidarem do planeta e a atingirem os padrões ESG. ESG é com a Ambipar. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Muito legal, né? Esse vídeo da Ambipar e ESG tem tudo a ver. Eu queria também fazer mais um agradecimento especial à TV Estadão, o Grupo Estadão que está conosco em todos os eventos, transmitindo esse evento online, ao vivo, em todas as suas plataformas digitais. Também um agradecimento especial ao Grupo Globo, que se faz presente no nosso evento, através dos seus jornalistas mediadores, do jornal O Globo e do jornal Valor Econômico. Tá? E hoje também temos a revista Exame, aqui com a presença do nosso querido Rodrigo Caetano, que vai dar sequência aqui nos trabalhos, e para quem eu passo a palavra agora, Rodrigo Caetano, repórter especial da revista Exame. Muito bom dia, Rodrigo, a bola está contigo, bom evento para todos. Bom dia, Marco, bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui, mediando este importante e muito relevante debate. O tema é fantástico, essa agenda ESG que vem crescendo a cada dia e vem dominando o mercado, começou no mercado financeiro, agora dominando toda a economia. Bom, temos um time aqui de debatedores muito qualificado, recebemos a Gabriela Guimarães, que é advogada, professora de compliance em diversas universidades aqui e escolas de negócio, IBS, FGV, Católica Santa Catarina, FIA, a lista é grande. Também recebemos o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, um prazer também conversar com o procurador, a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Silvia Capelli, e a gerente de Risk Advisor Solutions da KPMG, Juliana Nascimento. Bom, como eu falei, esse tema eu acho muito relevante, até pela minha cobertura que eu faço aqui na Exame, e a gente tem uma área de ESG muito forte aqui, voltada bastante para investimentos e mercado financeiro. E essa é uma agenda que nasceu no mercado financeiro, né? A sigla ESG foi inventada pelos investidores. Agora, é uma agenda que diz respeito a dinheiro, mas também diz respeito a muito além do dinheiro. É uma agenda que é uma agenda da sociedade, né? Uma agenda em que, apesar das empresas estarem liderando, mas a sociedade também tem que
participar e trabalhar unida de forma a gente fazer o mundo um lugar melhor para viver, para fazer negócio e para todo mundo. Então, com base nisso, acho que a gente poderia conversar, começando com a Gabriela, justamente o papel que a gente está trazendo aqui do regulador do MP, mas a gente pode até ampliar um pouquinho para o legislativo, para o governo, enfim, qual é o papel do poder público e do legislativo nessa agenda ESG. Gabriela, por favor. Bem, antes de mais nada, eu agradeço aí o convite, fico imensamente honrada, não apenas pelo calibre dos colegas que estão aqui comigo hoje, mas porque o INAC é minha antiga casa, né? Então, eu tive a honra aí por mais de um ano, de compor a diretoria do INAC e conhecer a louvável atividade que o INAC tem, não apenas no combate à corrupção, mas também atento a temas tão relevantes e conexos, né, como esse que a gente vai tratar hoje. Como você bem pontuou, Rodrigo, assim, essa é uma temática que ela não é nova, né? A gente já tem aí um histórico com relação às questões de governança, com instituições aí com papel bem relevante, com relação à questão ambiental, o Brasil também não ficou de fora e recebe uma pressão internacional muito grande, mas não é uma novidade, inclusive na questão de leis que tratam do assunto, né? E na questão social também, a gente já tem aí um papel bem interessante, com atuação, inclusive, das organizações do terceiro setor, as OSC, como é o caso do Instituto Não Aceito Corrupção. Falando um pouquinho da responsabilidade aí dos agentes, eu tenho um grande receio que todo esse movimento que a gente está vendo, ele seja uma forma até de uma certa terceirização da responsabilidade para as empresas. E, no meu entendimento, essa responsabilidade não é só, né, do empresário, das grandes organizações, em que pese muitas delas terem sido aí os grandes poluentes, né? Mas é preciso com que a gente tenha um papel relevante e importante daquele que é o legislador, né, para garantir a evolução normativa, para atender os novos anseios, e não apenas do investidor, né? Porque a gente vem percebendo também uma certa atuação até um pouco, desculpa da palavra, mas fazendo uso aí do tema do nosso painel oportunista, né? Porque nos parece que existe aí uma onda que veio muito grande, quase como um tsunami, mas a gente não consegue ver aí aonde que essa onda está embasada, até porque os grandes propagadores do tema não são pessoas envolvidas diretamente na aplicação das medidas necessárias para a temática. E aí, por fim, a gente não pode esquecer também da atuação individual de cada pessoa. E essa atuação, ela não é apenas um ato de conscientização, onde você passa a ser também um agente de transformação, mas também na condição de fiscalizador, né, que vai desde o acompanhamento do que as instituições, as empresas estão fazendo para a gente evitar casos desagradáveis, né, e que eles degradam aí o intuito da iniciativa, como a gente viu lá atrás com o câncer de mama, mas também na cobrança dos agentes políticos, na construção e evolução normativa e na fiscalização para garantir a aplicação das leis. Então, essa é uma responsabilidade que ela é de todos, para a gente não ter isso como um modismo que foi impulsionado aí pela nova realidade do Covid-19, é preciso com que haja, de fato, um real engajamento de todos e um conhecimento daquilo o que é, de fato, esses 3 pilares e como aplicá-lo, porque é um processo que ele é gradativo, ele exige esforços e exige também bastante investimento. É muito interessante você trazer essa questão da terceirização, e eu acho que um dos pontos importantes na agenda ESG é que o papel das empresas, ele também muda, no sentido delas não serem mais apenas agentes de geração de valor financeiro, mas sim agentes sociais, né? E têm uma responsabilidade, mas estão inseridos
na sociedade, né? Há uma troca, e obviamente que não é um lado só que vai resolver a questão, tem que ser uma questão conjunta, né? É o tal do capitalismo de stakeholders que está hoje muito em voga, né? Eu queria trazer aqui a Silvia, justamente para a gente tentar entender como é que essa agenda ESG está chegando no Ministério Público, né? De que forma o Ministério Público recebe essas mudanças que envolvem aí, enfim, até algumas discussões acaloradas. Silvia, por favor. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um tema novo. Nós fazemos parte, eu e o Dr. Jarbas, aqui cumprimento, além de você, Rodrigo, e as nossas painelistas dessa manhã, nós temos uma associação no Ministério Público chamada Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, da qual eu e o Dr. Jarbas já tivemos a honra de sermos presidente. A Abrampa, assim como é a sua sigla conhecida, como o Ministério Público atua em muitas frentes, e nós temos casos que vão desde poluição sonora até grandes complexos industriais, obras de infraestrutura, enfim, é impossível dominar todos os campos de atuação. E há cerca de alguns meses, o tema da ESG iniciou, digamos assim, no radar, né, dos membros do Ministério Público do Meio Ambiente, inclusive se formando um pequeno grupo de estudos, vamos dizer assim, daqueles membros do Ministério Público que têm maior contato, que estejam mais afinizados com essa matéria, que pelo menos em termos da sigla, em termos de expressão, uma matéria nova. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a ESG e depois, não propor, mas fazer uma reflexão muito inicial sobre a possibilidade ou o papel do Ministério Público, porque acreditamos nós que esse tema ainda é um tema que vai se desenvolver muito dentro das atribuições do Ministério Público. Então, eu vou pedir licença para compartilhar uma tela. Vamos ver se a gente consegue. Uma tela de PowerPoint. É isso. Vamos passar para a próxima, por favor. Então, o tema ESG, né, que é uma sigla em inglês para atuar em conjunto, meio ambiente, social e a governança, ele é uma expressão relativamente nova na aplicação, na compreensão e na utilização no Brasil, mas ela não é uma expressão totalmente nova em termos internacionais. A doutora Alessandra Lehmann escreveu um artigo muito interessante no sítio Migalhas, em que ela nos conta que o uso da expressão ESG não é recente, e suas origens iniciaram em 2004, quando o então secretário da ONU, Kofi Annan, enviou a 55 instituições financeiras uma carta convidando a que elas integrassem a ESG no mercado financeiro. E essa incorporação, então, aconteceu com a publicação do relatório UN Global Compact, chamado Who Cares Wins. E nesse relatório foram identificados, assim também como esse documento que foi publicado pelo PNUMA na época. Vamos passar o próximo, por favor. Nesse documento, foram identificados 10 princípios para o Pacto Global da ONU. Esses 10 princípios são divididos em 3 áreas. A primeira delas, direitos humanos, incentivando as empresas a apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos, que elas não sejam cúmplices de abuso de direitos humanos. Na segunda área,
que é o trabalho. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o direito coletivo de barganha, a eliminação do trabalho forçado obrigatório, a abolição do trabalho infantil e a eliminação de discriminação no emprego e ocupação. Com relação ao meio ambiente, as empresas devem apoiar medidas preventivas na abordagem dos desafios ambientais e empreender maior responsabilidade ambiental, como a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. E, finalmente, com relação à anticorrupção, as empresas devem trabalhar contra a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e os subornos. Cerca de 50% a 90% do valor de mercado de uma empresa pode estar relacionado ao meio ambiente, à saúde e à segurança. E 81% dos investidores classificam esses temas como os 10 principais fatores que geram valor nos negócios. Então, o ESG, que poderia parecer inicialmente como algo, como simplesmente um valor agregado, a partir destas publicações, passa a ser, começar a ser incorporado como uma obrigação, e não como uma parte, pura e simplesmente, de um verniz ou até de uma filantropia. Vamos passar o próximo, por favor. Então, nós vamos ter alguns exemplos, tá? Extrajudiciais, por exemplo, como o ESG pode ser tratado fora do juízo, tá? Por exemplo, através de atos administrativos com base no risco financeiro, como na Comissão de Valores Mobiliários 480 e na resolução do Bacen, do Banco Central. Decisões, por exemplo, de desinvestimento, ou seja, a população resolve não investir em empresas que poluem, por exemplo. A Alessandra Lehmann traz um exemplo muito interessante de um grupo nos Estados Unidos que faz um ranking dos escritórios de advocacia que advogam para empresas relacionadas ao carbono, a emissão de carbono. Então, é como se fosse um acompanhamento dos dividendos dos escritórios de advocacia que atuam para empresas poluidoras, digamos assim. Então, a gente pode perceber que as atuais gerações, elas têm uma preocupação não só, vamos dizer assim, pro forma, porque o discurso ambiental é um discurso que foi apropriado ao longo dos anos, tá? A própria discussão sobre o que é desenvolvimento sustentável é uma discussão muito antiga, e a mesma reflexão se pode aplicar para a ESG. Só que as gerações atuais, elas realmente se preocupam com uma transformação das suas atividades para que elas sejam coerentes com a proteção do meio ambiente. E dentre essas práticas está o acompanhamento efetivo da atuação nesses setores. Outra ideia de atuação extrajudicial seria através dos selos, né? Os selos que podem, digamos, entre aspas, atestar uma sustentabilidade. E a própria fiscalização da idoneidade, não só do conteúdo, como especialmente do acompanhamento das práticas empresariais que recebem esses selos, é algo que vai provavelmente se tornar muito importante. E o Ministério Público, então, entrando no Ministério Público. O Ministério Público brasileiro, ele tem uma situação bastante diferente dos outros ministérios públicos no mundo. Em primeiro lugar, o Ministério Público do Brasil, ele não é pertencente ao Judiciário nem ao Legislativo, e não ao Executivo também. Pela Constituição, é considerado como uma função essencial do Estado e possui independência financeira e independência política. O Ministério Público, ele atua não só em juízo, ele atua extrajudicialmente. E existem, assim, inúmeras atividades
preventivas e de acompanhamento de políticas públicas pelo Ministério Público. Tá? Então, nós temos muitos exemplos, eu acho que o Jarbas vai poder trazer muitas atuações preventivas, como exemplos, vou deixar para ele, atuação por bacia hidrográfica, responsabilidade pós-consumo, barragens, desmatamento, enfim, são muitas as atuações do Ministério Público. Outra situação muito interessante seriam as possibilidades de reclamações no comércio com relação à publicidade na Comissão de Valores Imobiliários e as reclamações ainda à OCDE e à Organização Mundial do Comércio. Aqui na publicidade, nós vemos uma possibilidade grande de atuação do Ministério Público, especialmente faço referência àquelas atividades consideradas como práticas abusivas pelo Código de Defesa do Consumidor, referindo-me bem especificamente aqui à propaganda enganosa e à propaganda abusiva. Vamos passar para a próxima, por favor. Eu queria trazer esse exemplo, não sei se está legível, é um exemplo muito interessante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu retirei o nome da empresa e o Ministério Público, ele instaurou um inquérito civil contra uma empresa a partir da página da internet desta empresa. Tá? O que aconteceu? Essa empresa afirmou no seu sítio, né, que agia de acordo com aquilo que ela considerava como correto ambientalmente. Mas a empresa se absteve, se omitiu de referir sua situação em relação às licenças ambientais, sua situação em relação às suas emissões de poluidores e a sua digamos assim, descrição de sua conduta se resumiu a preenchimento do formulário junto à Comissão de Valores Imobiliários. Então, esse caso é um caso bem pioneiro do Ministério Público e que envolve a propaganda no site, que é um site público geral e de investidores, com informações equivocadas sobre o controle de emissões e gerenciamento de áreas contaminadas, omissões no formulário de referência, omissões nas comunicações ao mercado quanto à ocorrência de fato relevante. Então, é um exemplo muito interessante do Ministério Público do Rio de Janeiro, que instaurou, então, um inquérito civil, que nada mais é do que uma investigação sobre tema que possa envolver algum direito coletivo ou difuso defendido pelo Ministério Público, nos termos da Constituição, e também o Ministério Público do Rio de Janeiro atuou aí diretamente na Comissão de Valores Mobiliários, fazendo uma denúncia, uma reclamação. Vamos passar para o próximo. O caso, então, envolve, como dito, a propaganda no site e as suas omissões. Próximo, por favor. Alguns exemplos agora judiciais. Vamos para lá. Uma das tendências que a gente percebe são a possibilidade do ajuizamento de ações, normalmente já ações ambientais, que o Ministério Público tem grande know-how desde a década de 80, ajuizando ações civis públicas para a proteção do meio ambiente. E uma espécie de prognose seria dizer que há uma tendência de colocar o fator ESG e o fator mudanças climáticas como um dos fundamentos de pedir e razões de pedir das ações judiciais de proteção do meio ambiente. Tudo isso porque o mundo está fazendo uma transição para as atividades de baixo carbono, tá? E questionando fortemente as atividades com impactos ambientais. Outra tendência é justamente, na esteira desse exemplo dado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro,
o combate às práticas abusivas contra o consumidor, especialmente propaganda enganosa e abusiva. Um exemplo muito interessante que nós temos no Brasil é o questionamento da cadeia de fornecedores, que serve como uma barreira para o desmatamento. O Ministério Público Federal tem um trabalho muito interessante, que a gente pode chamar, acredito que seja essa palavra, boi legal, em que o Ministério Público Federal fez um rastreamento de todos os fornecedores de frigoríficos. Então, fez um compromisso de ajustamento e depois uma ação questionando os fornecedores para a fabricação de um produto final, um produto limpo, né? Então, assim, a ESG se encaixa exatamente nessa ideia de se investigar a cadeia produtiva e não só o produto final. O exemplo de greenwashing, que é um exemplo que certamente o Ministério Público vai se ocupar daqui para frente. E outro exemplo interessante que o tema ESG nos permite refletir é a questão de se questionar empresas que são mais limpas no seu país de origem. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um exemplo bem interessante. A lei de agrotóxicos brasileira, ela é de 89. Nessa década de 80, o Rio Grande do Sul era o país que mais aplicava agrotóxicos, e o Estado resolveu, pela necessidade de editar uma lei estadual de agrotóxicos. Portanto, em função da competência concorrente que nós temos na Constituição para legislar sobre meio ambiente, o Rio Grande do Sul entendeu que não podia esperar aquele vácuo da legislação federal e publicou uma lei estadual. A particularidade que nos diz respeito aqui desta lei estadual é que ela continha um artigo que proibia o uso de agrotóxico no Rio Grande do Sul que não tivesse registro no país de origem. Qual era a ideia dessa lei? Era preservar a população do Estado e, enfim, agricultores, da utilização de agrotóxicos que não eram registrados, ou seja, que, por algum motivo, embora produzidos fora do Brasil, não possuíam registro naquele país de origem. Era uma forma precaucional de tratar a população. O que aconteceu atualmente? Houve uma revogação desse artigo, recentemente, a coisa de 2 semanas atrás, revogando essa medida precaucional. Pois bem, esse é um exemplo bem típico, que poderá ser objeto de ação o questionamento das práticas empresariais, né, que possuem suas ações no mercado, que possuem, enfim, muitas vezes produtoras e exportadoras de commodities também, e que possuem práticas diferentes nos seus países de origem. A mesma ideia a gente pode ter em relação ao lixo, né? Por exemplo, em relação à responsabilidade pós-consumo de alguns resíduos, onde o tratamento é diferente e em países muitas vezes pertencentes ao mesmo mercado econômico, como foi o caso da importação de pneus aqui no Brasil, que teve uma discussão enorme que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Vamos passar para a próxima, por favor. Então, assim, em termos, já concluindo, né, na esteira, assim, da reflexão que a Alessandra Lemen fez, o que a gente percebe é que, paulatinamente, aquilo que era opcional, e ela usa a expressão filantrópico, passa a ser obrigatório. Então, várias normativas, instruções normativas, resoluções, vão introduzindo princípios internacionais e, digamos assim, diretrizes internacionais, como a próprio PNUMA e a ONU, que foram a origem da ESG, tornam obrigatória estas práticas ESG. E isso, em termos assim de uma reflexão futura, vai gerar uma consequência nas fontes do direito, ou seja,
as normas, sejam elas infraconstitucionais, lei em sentido formal, ou outros atos normativos, em resoluções, portarias, decretos, paulatinamente vão incorporando as práticas ESG, tornando aquilo que era, digamos assim, facultativo em obrigatório. E isso vai também gerar uma transformação na jurisprudência. Então, assim, a gente já percebe que já existem algumas ações no Brasil, por exemplo, questionando a mudança climática, e essa é uma tendência de incorporação do tema na jurisprudência. E os próprios instrumentos jurídicos precisam se adaptar a isso. Então, um exercício aqui futurista, é muito possível que nós tenhamos instrumentos jurídicos novos que devam perceber e praticar a ESG. Para isso, talvez a gente tenha algum instrumento jurídico que acolha e a possa trabalhar em termos do sistema jurídico. Os projetos preventivos que o Ministério Público já vem exercendo, e aí são centenas de projetos, tanto do Ministério Público Federal, quanto dos estados, do Conselho Nacional do Ministério Público e da Abrampa. Eu coloquei alguns exemplos aí, como qualidade da água, barragens, mudança climática, resíduos sólidos, compensação ambiental da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E como eu já disse também, nós já começamos com ações judiciais com o tema mudança climática, e mais recentemente, está ainda inédito, mas nós estamos terminando uma obra que será publicada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente sobre valoração econômica do dano ambiental. E neste manual, não são manual, mas diretrizes de atuação do Ministério Público, foi inserida a discussão do tema risco dentro da valoração do dano ambiental. Em breve, essa obra vai ser lançada. E, por último, então, concluindo, qual seria o papel do Ministério Público com relação à ESG? Um papel de prevenção, no sentido de fazer as investigações, normalmente através de inquéritos civis, o acompanhamento de políticas públicas na área de ESG e também as ações judiciais. Então, esse, assim, eu fiz um esforço, né, de fazer um esforço de prognose, digamos assim, de atuação do Ministério Público, para que a gente possa ter um cenário futuro daquela matéria relacionada à ESG que o Ministério Público poderá e está se dedicando. Agradeço a atenção. Muito obrigado, Silvia, pela explicação, pela apresentação, que traz primeiro traz a complexidade do tema, né, de uma forma geral para a economia, para a sociedade, e traz alguns pontos que eu acho importantíssimos, que as novas gerações, que de fato há uma mudança de comportamento nítida e já até quantificada por pesquisas e estudos aí no mundo inteiro, e traz também a transição para a economia de baixo carbono, que, no fundo, é uma grande destruição criativa na economia. Quer dizer, se mudam modos de produção, mudam modos até de relacionamento entre as pessoas, o que traz externalidades, né? Muitas das quais talvez a gente nem conheça ainda. Então, realmente esse papel ativo do Ministério Público, ele deve ser bastante amplificado em função dessas mudanças que a gente terá na economia. E eu quero já trazer a palavra do Jarbas, vou deixar a Juliana por último, mas por um motivo, e eu queria trazer a palavra do Jarbas justamente comentando sobre todas essas questões que foram trazidas e destacando Minas Gerais, que é um estado importante, porque é um estado com bastante mineração, é um estado importantíssimo na energia solar, também exige aí uma série de novas normas, né? Então, eu queria que você trouxesse aí um pouco do que está acontecendo em Minas Gerais. Bom dia
Rodrigo Caetano, bom dia, Gabriela, bom dia, Juliana, bom dia a todos que nos assistem. Eu quero fazer uma saudação muito especial à minha querida amiga Silvia Capelli, que é uma referência de todo o Ministério Público Brasileiro na área ambiental, presidente da Abrampa, minha antecessora, que me deixou as bases para desenvolver a entidade, que hoje é referência do Ministério Público Brasileiro na questão ambiental. Me lembro da minha posse, estavam presentes os 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Veloso, o ministro Sepúlveda Pertence, e na volta teria comentado o ministro Veloso que não tinha ouvido falar da Abrampa ainda, e aqui o ministro Pertence respondeu, mas agora não se esquecerá nunca mais. Então, a Abrampa é uma entidade que realmente nos congrega, os ministérios públicos, e foi um desafio enorme integrar Ministério Público Federal e Estadual. Quando se fala hoje e vê as duas instituições trabalhando, não sabe que a gênese disso tudo foi na cidade de Gramado ou a vizinha Canela, não é isso? E quando nós buscamos incorporar a instituição e buscar um discurso razoavelmente homogêneo. Eu fico aqui também muito feliz de estar participando desse evento do Instituto Não Aceito Corrupção. Quero agradecer o Roberto Leviano pelo convite e por ter lembrado de mim. Eu já não sou mais o promotor ambiental de outra hora, já me entrego aqui às atividades de procurador-geral e tenho prestigiado, participado dos debates com os colegas do meio ambiente, mas, enfim, numa atuação mais institucional e menos como promotor de meio ambiente. Mas, de toda forma, quem nasceu nesse meio nunca vai esquecer, né? Você vê a Silvia com tantos anos dedicados, eu também, lá atrás, e até assustei quando a Silvia falou que a sigla ESG ou ESG é antiga. Em 2004, eu estava assumindo pela primeira vez o cargo de Procurador-Geral de Justiça, então eu estou bem, já estou na turma dos anciões aí, mas, de toda forma, Rodrigo, eu quero não sobrepor o que disse a Silvia, até porque não tenho gabarito para isso, e acho que ela mostrou as faces que o Ministério Público pode atuar nessa questão do capital verde. Todos sabem, né, que essa discussão começou no setor financeiro internacional, o desenvolvimento econômico e comercial das empresas não pode, por isso, ficar longe da preservação do planeta. Há essa agenda social em praticamente todos os países, sobretudo nos desenvolvidos, e, obviamente, que as atividades econômicas têm que aliar a preservação do planeta, o cuidado com as pessoas. Essa é a Agenda 2030. Nós sabemos que a pandemia paralisou um pouco o cumprimento das metas da Agenda 2030 de 2015, mas todos nós sabemos que há um compromisso de 193 países que subscrevem a Agenda 2030, são 17 objetivos macros, 169 metas estruturantes, 241 indicadores referenciais. Portanto, a sustentabilidade se tornou imperativo global, transdisciplinar e multissetorial. O fator ESG, ou outra denominação, leitura que se faça em inglês e em português, impõe uma agenda econômica corporativa, outros parâmetros, não apenas as práticas corporativas ou potenciais benefícios dos negócios, mas passa a se observar o contexto político, institucional e regulatório em que essas empresas vivem. O importante, as empresas no momento, é aumentar a competitividade, gerando avanços nas condições socioeconômicas da sociedade e a redução dos impactos ambientais das suas atividades. Portanto, as empresas devem investir em questões socioambientais. Isso foi bem muito claro, eu
Eu peço até desculpa ter chegado um pouco atrasado, é que eu moro aqui na cidade vizinha, Belo Horizonte, e hoje está tendo uma manifestação aqui no entorno da Procuradoria, onde fica localizada a Assembleia Legislativa, que acabou me atrasando um pouco. Mas, enfim, há um tripé que as empresas têm que observar: as posturas ambientalmente sustentáveis, socialmente corretas e economicamente viáveis. Mas a inovação é a chave da mudança, ou seja, a preservação ambiental está associada ao aumento da produtividade, dos recursos utilizados na produção e, consequentemente, o aumento da produtividade das empresas. Nos estudos sobre desempenho ESG, indicam que a prevalência do ambiente institucional na relação de desempenho financeiro e desempenho ESG. As empresas de países emergentes não apresentam relação estatisticamente significativa entre o desempenho ESG e o financeiro. O desempenho ESG funciona melhor nas economias de países desenvolvidos. Os investimentos de empresas de países emergentes não valorizam o desempenho ESG das empresas, e as empresas de setores polêmicos, como é o caso aqui em Minas, da mineração, apresentam o melhor desempenho em relação à ESG, exatamente por gerarem grandes impactos. As empresas investem para provar que seus impactos estão sendo mitigados. Enfim, o Brasil, apesar da instabilidade política, fez acenos ao mercado, buscando demonstrar que é um país atrativo ao capital verde, que é referência em sustentabilidade. Em 20/10/2020, editou o decreto 10.051, instituindo a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o país. Propõe uma atuação estável e coerente dos órgãos e entidades da administração pública direta, autarquias e fundacional. Portanto, trata-se de um plano decenal de sustentabilidade. São 6 eixos: o econômico, institucional, infraestrutura e social, com o objetivo de elevar a renda da população, a qualidade de vida e a redução das desigualdades social e regionais. Promove, assim, oportunidades de negócios sustentáveis, com o uso de critérios ambientais, sociais e de governança, ou seja, ESG. Bom, a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, nos leva a pensar no Estado socioambiental de direito, essa discussão que já hoje bem madura, com a premissa de um ordenamento jurídico que deve ajustar as condições trazidas pelo agrupamento social em que está inserido. Por sua vez, também o agrupamento social deve adaptar seu comportamento aos novos padrões de comportamentos trazidos pelo novo regramento. Bem, basicamente, a Silvia disse um pouco disso aí. Nesse contexto, a crise ambiental traz novas reivindicações da população que exige do Estado de Direito uma nova dimensão dos direitos fundamentais e a priorização do meio ambiente. A conclusão que chegamos a que há novos parâmetros voltados à sustentabilidade ecológica e que todos os empreendedores devem buscar. A segurança ambiental se faz como função estatal relevante. Portanto, chego aqui rapidamente ao tema da nossa fala. Lembrando, inicialmente, que a justiça ambiental compõe o Estado socioambiental de direito. O Poder Judiciário, portanto, deve mobilizar para atender às demandas da sociedade, considerando como recurso diante das catástrofes ambientais de repercussão social, combater processos produtivos predatórios da natureza e tutelar assimetrias entre grupos e indivíduos, minimizando as desigualdades históricas. O arcabouço jurídico brasileiro nos dá base para tudo. Mesmo o artigo 170 da Constituição Federal, que regula as atividades econômicas, traz a necessidade e observância do princípio do desenvolvimento sustentável. Portanto, nós vivemos no Brasil um capitalismo socioambiental e não um capitalismo social. Para tanto,
basta contextualizar o artigo 170 da Constituição Federal, o princípio de desenvolvimento sustentável, prevalece sobre os demais, ou, no mínimo, convive com os outros princípios, como o direito de propriedade e da livre iniciativa. Então, nós temos um arcabouço jurídico normativo institucional direcionado ao desenvolvimento sustentável. Portanto, o Ministério Público, aí vou chegar na parte do Ministério Público, o Ministério Público tem, basicamente, todas as condições de fazer o seu trabalho, como vem feito ao longo dos anos, buscando exatamente a compatibilização do ambiente, do meio ambiente, com as questões sociais e também com a governança corporativa. E o principal papel do Ministério Público, na verdade, na proteção e na implementação desses novos institutos, é o combate à corrupção. O combate à corrupção é a gênese de basicamente tudo. A corrupção econômica, a corrupção social, a corrupção no setor público, a corrupção das próprias consciências, isso reflete nas práticas corporativas inadequadas. E, portanto, o Ministério Público tem que se estruturar para exatamente na gênese inicial de todos os demandos. Nós olhamos, por exemplo, na questão do licenciamento ambiental. Muitas vezes, o licenciamento é desvirtuado exatamente pela corrupção. E ali está a matriz de todas as outras incoerências que nós assistimos na questão ambiental. Então, o primeiro ponto é ter a estrutura que o Ministério Público já vem fazendo há algum tempo. Aqui tem várias operações do Ministério Público, com a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, relacionadas a questões ambientais. Outro dia, no Mato Grosso, me parece que também teve uma operação muito relevante, muito vigorosa, dentro dos órgãos ambientais do Estado. Então, há verdadeiras quadrilhas que buscar o licenciamento irregular ou criminoso para as atividades econômicas. E, dessa forma, o Ministério Público, atuando na agenda da corrupção, também impede que outros crimes e outras irregularidades aconteçam do âmbito das empresas. Me parece também que o Ministério Público deve buscar conciliar o empreendedorismo com a proteção ambiental e a participação social. A instituição não pode se portar como fator de inibição dos investimentos. Pelo contrário, os bons investimentos devem ser estimulados. O Ministério Público deve participar disso. Nós, aqui em Minas Gerais, estamos fazendo isso, destravando a economia a partir dos termos de compromisso, dos acordos judiciais, para que as empresas possam, no ambiente de segurança jurídica, desenvolver suas atividades. Dou exemplo, agora nós estamos trabalhando um empreendimento de 12 bilhões de reais na região mais pobre do Estado, na área da mineração, minério a 20% de qualidade, que será transformado em 66%. Ora, se a empresa, que é uma empresa chinesa chamada Sun, cumprir todos os requisitos legais, que a atividade não só de mineração, mas o transporte de minério para o Porto da Bahia, e estiver dentro dos padrões de sustentabilidade, o Ministério Público deve concorrer para que isso ocorra da melhor forma possível, observando, inclusive, os direitos dos atingidos. Fizemos aqui o acordo de Brumadinho, né, com a empresa Vale, do mesmo modo. Nós, o Ministério Público Federal, Estadual, Defensorias Públicas e os governos do Estado de Minas Gerais, o governo do Estado de Minas Gerais, trabalharam todos no sentido da reparação ambiental, da reparação socioeconômica, mas não contra a empresa que errou, cometeu um crime sem precedentes, mas, de toda forma, está buscando também reparar o dano que causou. Então, a nossa instituição tem que trabalhar de forma inteligente. Não pode ser uma instituição que inibe a atividade econômica.
Ao contrário, nós temos que promovê-las, porque a atividade econômica também vai trazer um ganho social. E só havendo colisão de valores, aí sim o Ministério Público tem que optar pela proteção do meio ambiente, porque é a última voz da sociedade, dependendo do momento que está vivendo o Estado e os personagens participando. Também me parece fundamental que o Ministério Público invista em centros de autocomposição de conflitos nas suas estruturas, como nós estamos fazendo aqui. No mês de agosto, nós vamos inaugurar o Compor, que é o Centro de Autocomposição de Conflitos, Controvérsias e Problemas do Ministério Público. Será uma grande mudança de chave na instituição. Ela passará a ser o ambiente da conciliação e da segurança jurídica, trazendo segurança jurídica a quem quer empreender. Então, nós temos várias formas de participar, a Silvia indicou aí algumas da mais alta relevância, eu trago duas dentro do que a própria Silvia falou, dentro da Agenda 2030. Um dos objetivos, assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. Isso está basicamente na gênese do Ministério Público Ambiental. O outro, tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O Ministério Público faz isso todo dia, todos os dias está fazendo exatamente. Então, a ação do Ministério Público está na linha da Agenda 2030, dos objetivos do ambiente, da social e das atividades corporativas, está nesse caminho. E para o primeiro, que é a questão do consumidor, temos a Constituição, o Código do Consumidor, como marcos legais mais fortes. Para o segundo, que é a ocupação do espaço urbano, e nós temos a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade. São dois instrumentos, duas leis robustas que têm fomentado a atuação do Ministério Público. Então, para concluir, eu trago aqui, não querendo repetir o que a Silvia falou, mas para conduzir o meu raciocínio final, que nós temos os inquéritos civis, os procedimentos administrativos, os PICs, que são as investigações criminais, que são meios de o Ministério Público não investigar para punir, mas para esclarecer os fatos. Temos a ação civil pública e a ação penal e a ação de improbidade, que são instrumentos processuais poderosos para enfrentar não só os equívocos empresariais, mas também as falhas no setor público, e temos os instrumentos de conciliação, que são os meios alternativos de composição de conflito, que são os termos de ajustamento de conduta, estão conhecidos os TACs, agora com o acordo de não persecução civil e também o acordo de não persecução penal. Hoje mesmo eu vou sair daqui 10 horas da manhã, vou inaugurar o núcleo de acordo de não persecução penal da comarca de Belo Horizonte. Então, as soluções extrajudiciais, os métodos de autocomposição, eles têm que ser buscados pelo Ministério Público nesse momento, para que resolver as situações dentro do próprio Ministério Público, sem precisar da demanda judicial. E aí, nós temos um bom exemplo, que é o Acordo de Brumadinho, que foi feito no âmbito do Poder Judiciário, sim, mas praticamente todas as negociações foram feitas no campo administrativo, junto com os governos, os ministérios públicos e as defensorias públicas. Então, para não afugentar o capital verde, pelo contrário, atrair o capital verde, nós temos que trabalhar nessa linha da conciliação e via compensações pelos danos eventuais e riscos, inclusive, que as atividades podem gerar. Então, a conclusão que eu chego, que o ambiente jurídico não pode servir para impedir o desenvolvimento ou inibir a chegada do capital verde. Ao contrário, deve servir para viabilizar o desenvolvimento por meio dos instrumentos que tragam segurança jurídica a quem quer empreender, e compatibilizando o investimento, a sustentabilidade e o desenvolvimento humano. Isso chama ESG ou ESG. Portanto, o que vejo, Rodrigo, nos meus quase 30 anos acompanhando a questão ambiental e a atuação do Ministério Público,
é que a instituição chegou a um determinado ponto que nós não podemos mais achar que o Ministério Público é um órgão apenas agente, é um órgão de solução, de transformação. Nós temos instrumentos, nós temos as nossas mesas de negociação. Então, o promotor de justiça, o procurador, ele não pode ficar inibido para atuar na autocomposição de conflitos. Eu sempre falo, a mesma mão que denuncia é a mesma mão que arquiva, e agora a mesma mão tem que ter a mesma coragem para fazer acordos corretos, justos, e que venham permitir que as atividades econômicas sejam empreendidas, mas e que o Ministério Público seja um ator de fora, que apareça menos, mas que seja também esse instrumento da sociedade conseguir viabilizar os empreendimentos dentro das normas ambientais. Você disse aqui, Minas é o estado que, com atividades de grande impacto, o exemplo maior é a mineração, mas também a indústria, e nós estamos buscando, com a Federação das Indústrias, com o governo do estado, encontrar esse ponto comum e usar o Poder Judiciário apenas quando nós não tivermos outra alternativa. Os instrumentos nós temos aí para serem utilizados, mas só para serem utilizados quando fracassarem os nossos diálogos com o empreendedor. O que eu sinto que essa agenda ela está muito forte na cabeça do empreendedor. Nós estamos repactuando o acordo de Mariana, que foi um nefasto acordo realizado em 2015, e vejo que as empresas, no caso, a Vale é a segunda maior empresa de mineração no país, e a BHP Billiton, que é a maior, que é a australiana, estão sofrendo muito com esses assuntos que aconteceram em Minas Gerais nos últimos anos, e querem solução que tragam segurança jurídica. É o que nós estamos buscando agora, no caso da Samarco, em Mariana. Então, eu agradeço muito aí a oportunidade de estar aqui, de aprender, sobretudo com minha colega Silvia, e dizer que o Ministério Público de Minas Gerais, inclusive, agora que eu volto como procurador-geral, as portas estão abertas ao Instituto Não Aceito Corrupção para debater os temas importantes para a sociedade. Muito obrigado. Muito bom, eu que agradeço. E é importante, quer dizer, é um ponto realmente fundamental. O ESG não diz respeito a barreiras, né? Pelo contrário, diz respeito a acelerar o desenvolvimento e um desenvolvimento continuado, ou seja, sustentável, e que gere valor para todos. Isso está muito claro, né? E claro que as empresas, muitas empresas, ou talvez todas, tenham causado impactos no meio ambiente. Quer dizer, a gente sempre, qualquer atividade comercial, industrial, causa impacto de alguma forma, seja no meio ambiente, seja na sociedade. O importante é que esses impactos, como trouxe o procurador Jarbas, sejam, primeiro, mapeados, entendidos e, de forma conjunta, que eles sejam evitados, ou, se for o caso, como aí nos acidentes aí de Mariana, de Brumadinho, que haja reparação, né? E as empresas devem ser responsabilizadas, como a Vale deve ser responsabilizada, obviamente, ela tem culpa nesse acidente, não foi uma coisa simplesmente do nada, a BHP também, e elas estão sendo responsabilizadas até pelo mercado, né, que penalizou bastante as duas empresas. E eu acho que, trazendo aqui para a Juliana, e eu deixei a Juliana por último, justamente para trazer essa visão do G, da governança, né, que tivemos aqui vários exemplos de como as empresas também estão, ao mesmo tempo que lideram essa agenda ESG, estão cada vez mais pressionadas pela sociedade e, como a Silvia e o Jarbas trouxeram, também pela justiça, né? pelo Ministério Público, que exige que elas tenham uma postura mais ativa nessa questão ESG. E, Juliana,
seu ponto de vista aí da KPMG, como é que as empresas devem lidar com essa nova situação no que diz respeito à governança? Bom dia, Rodrigo. Só pedir uma atençãozinha que eu vou ter que sair porque eu tenho um compromisso. 2 compromissos agora no mesmo horário. Um eu vou participar dentro do carro da reunião com um deputado que está relator de um processo de interesse institucional em Brasília, e vou chegar lá para a inauguração do núcleo de não persecução penal do Ministério Público. Eu peço desculpas aí a Juliana, depois eu assisto com calma a gravação, e felizmente a vida de procurador-geral tem essas coisas do dia a dia, e surpresas como essa reunião que não estava marcada. Então eu peço licença e deixo um abraço muito grande na minha querida amiga Silvia, na Gabriela, em você e no Rodrigo. Tá bem? Muito obrigado, então. Bom dia a vocês. Legal, obrigado. Bom, Juliana, por favor. Vamos lá, então. Vou falar aqui, né, primeiramente falo como Juliana, sou gerente na KPMG, mas falo aqui também como Juliana, e como estou aí estudando muito tema e entendendo um pouco do mercado. Lembrando, acho que o importante, Rodrigo, mencionar algumas questões aqui relevantes, né? Eu acho que foi, até você mencionou, falado assim acerca do capitalismo de stakeholder, né? E os promotores também mencionaram um pouco aí da visão do Ministério Público com relação a esses aspectos. Eu gosto sempre de destacar que o Fórum Econômico Mundial trouxe aí algumas diretrizes, né? Inclusive as próprias Big Four, junto com o Bank of America, criaram diretrizes, um white paper, que foi elaborado aí com as Big Four, juntamente com o Bank of America, que tem aí as diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também tem 4 pilares, que é governança, pessoas, planeta e prosperidade, que são diretrizes globais para as questões ESG. A parte de governança é uma parte que acho que o Brasil já tem avançado durante esses últimos anos, principalmente no que diz respeito às questões de integridade, aos valores de ética, a questão do combate à corrupção, através de todo o contexto que o nosso país passou nos últimos anos. A parte de governança, ela traz muito sobre isso, a BlackRock fala muito de um capitalismo sustentável e responsável, o Larry Fink vai falar na sua carta aí aos CEOs acerca do risco climático, né, como um risco que deve ser aplicado aí dentro dessas organizações. Se eu observar os últimos, a parte de riscos no final, eu tenho que, como dentro de uma governança, por mais que eu não seja uma organização só que tenha um aspecto ambiental tão forte, mas que ela tenha uma responsabilidade, até num contexto, até da função social da empresa, eu entendo que o ESG também tem essa perspectiva. Se eu observar os últimos 10, as comparações do Fórum Econômico Mundial dos 10 maiores riscos para os próximos 10 anos, 5 deles são ambientais, e eu acho que o principal ponto dentro dessa estrutura de governança, aí pegando até uma visão do Joe Egginton, que é o pai da sustentabilidade, que tem trazido diversas diretrizes aí de se evitar o cisne verde, que é o colapso que seria aí com relação às questões ambientais, se um papel importante, que as organizações, principalmente aí as privadas, que têm aí um papel de ser os maiores poluentes, né, pela emissão de gases, entre outros aspectos, trazer o contexto do ESG para uma efetividade, e usando um termo que foi trazido aqui, a questão do greenwashing. Não adianta eu criar uma governança, não adianta eu desenvolver todo um programa que esteja somente no papel e não esteja na efetividade dessas organizações. E aí tem um contexto importante que essa nova geração, como você menciona, observa como fundamental, que é a questão da reputação. Elas querem observar, elas querem ter uma tratativa e um relacionamento com empresas que sejam efetivamente comprometidas com esse tipo de atuação. Afinal, sustentabilidade como um todo, nós já falávamos há um bom tempo, não é de agora, há um movimento de alinhando governança no aspecto ambiental e social, agora de uma mudança referente
as questões sociais, principalmente aí depois do Black Lives Matter, né, a preocupação aí de uma mudança estrutural das organizações, a forma, inclusive, dos seus processos seletivos. Eu passo aí o capitalismo a ter uma observância muito mais forte, ser um capitalismo aí de stakeholder, com a participação de toda a sociedade, mas ele é um capitalismo aí responsável, transparente, em que essa transparência vai muito além do contexto somente legal, mas de boas práticas efetivas de mercado. Então, a gente vê esse movimento da BlackRock, a gente vê a sustentabilidade como uma inovação ao rigor em geral, e essas práticas devem ser fortalecidas dentro da organização. Acho que, como já foi mencionado, eu gostaria de destacar aí os princípios para o investimento responsável da ONU, que quer desenvolver aí um sistema financeiro global, economicamente eficiente e sustentável, e os movimentos regulatórios que têm trazido essa governança, esse contexto de implementação do ESG ainda mais de forma mais forte. Várias organizações já têm, agora nós retomamos, por exemplo, a questão do fortalecimento junto à B3, da Comissão de Valores Imobiliários, referente ao índice de sustentabilidade. Esse índice volta ainda muito mais forte. Além disso, a própria CVM já trouxe aí uma consulta inicial para a mudança do formulário de referência, então há uma reflexão já de alguns reguladores nesse sentido. O próprio Banco Central já trouxe aí a resolução, uma consulta 85, lembrando que o Banco Central já possui uma política de responsabilidade socioambiental para as instituições financeiras, na resolução 4661 de 18, mas que agora trouxe aí a relevância, ou seja, há um movimento dessa estruturação de uma forma ainda mais robusta sob o ponto de vista aí, legal, para que isso se torne realmente efetivo. E esse movimento que o Banco Central está, por exemplo, trazendo, não é um movimento somente aqui. Nós vemos aí grandes instituições financeiras, o BIS, que é considerado o banco dos bancos, tem um relatório Green Swan, que faz aí as diretrizes dos riscos financeiros, esses riscos agora com a vertente de riscos climáticos, e é nessa linha também que o Banco Central está trabalhando, né, com a vertente de governança, estratégia, gerenciamento de risco, métricas e metas, fazendo com que eu tenha a concepção da questão toda sobre os riscos financeiros e tendo como base o TCFD, que é a Task Force on Climate Related Financial Disclosures, que tem trazido não só essa instituição, claro, mas tem sido essa como base para as questões financeiras, trazendo as diretrizes aí de regulamentação para este setor. Mas você observa aí discussões, inclusive a nível de SUSEP, que já colocou aí dentro da sua última deliberação a plano para regulação para o exercício de 21 para o tema das questões climáticas. Eu tenho um movimento, então, importante, como eu mencionei, da Europa, eu tenho um movimento importante do IFRS, contábil globalmente, que está trazendo essas diretrizes também para esse cenário. A European Securities Markets Authority, eu tenho também a European Banking Authority, ou seja, eu vejo um movimento de regulamentação global, principalmente com o objetivo de trazer uma regulamentação mais forte e diretrizes pontuadas para o desenvolvimento dessas questões de ESG em nível global, mas que não seja só algo porque a principal premissa que se quer evitar aqui é o greenwashing, porque há um movimento muito grande, há uma fala muito grande, há até uma reflexão sobre selos, mas o principal isso vai ser efetivo? O quanto isso vai ser real dentro da minha organização? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Então, o movimento dessa estruturação da governança, que vai envolver integridade, compliance, que foi um caminho que o Brasil, inclusive, desenvolveu de uma forma muito forte, mas que ainda continua trabalhando, vai englobar todos esses assuntos do ESG. Afinal, eu, como o pilar de governança, tenho que pensar nas questões, nos impactos que eu vou ter ambientais, tenho que pensar no caráter social, afinal, tenho aspectos de direitos humanos, e eu tenho que fazer com que isso seja efetivo. Você vê que essas movimentações globais, e agora também
aumento aí por parte dos investimentos sustentáveis, até com as próprias green bonds, né, trazer as debêntures, né, para investimentos em projetos sustentáveis, é o olhar que o mercado vai se observar agora. Nós já vemos um movimento dos investidores, principalmente, pensando nesse contexto do ESG, e pensando principalmente aí como vai desenvolver todo, como que o mundo vai trabalhar nessa perspectiva. Eu falo que as questões ambientais no Brasil, elas são muito relevantes, porque quando eu falo gases de efeito estufa e aquecimento global, nós temos também um olhar muito forte sobre a nossa Amazônia, afinal, nós somos um país com uma biodiversidade muito grande, rico em bioma, então, com certeza, aí a preocupação de que nós tenhamos a cada dia mais uma atuação que seja sustentável, alinhada a uma governança, claro, voltada a lucro nos negócios, mas que traga um investimento e um retorno referente a essa busca de lucro, que nós sabemos, mas com retorno para o meio ambiente, para as questões de mudanças estruturais no contexto social, isso vai ter que ser pauta aí dos conselhos de administração das empresas, que eu entendo, inclusive, vai começar a ter a necessidade de trazer mais inclusão, para que mostre efetivamente o capital, o S do social sendo efetivo no dia a dia. E um outro ponto importante também, até a visão da própria composição do conselho. Vou precisar de alguém que pense em meio ambiente, tem que pensar em alguém que pense em capital humano, e não somente aí naquilo que se pensava antes. E eu trago um outro último ponto, o avanço das organizações no contexto de inovação sustentável. Eu preciso inovar nos meus produtos, nos meus serviços e na forma que eu vou conduzir a minha estratégia corporativa. Então, eu não consigo pensar em governança sem estruturar esses 3 pilares e dizer qual que é a estratégia que eu quero alcançar. Esse é um ponto aí extremamente importante. E se evitar o greenwashing, e utilizando, né, o tema aqui do painel, porque nesse tema não há como se ter oportunismo. Nós precisamos de efetividade e eficiência. Agradeço. Legal, legal. Bom, a gente está, o Marco que já apareceu, estamos estourados no tempo. Eu queria só trazer 2 coisinhas rápidas. A Juliana citou o Cisne Verde, isso para mim é um assunto importantíssimo. Inclusive, na próxima edição da Exame, a gente traz uma entrevista com o Luiz Awazo Pereira, que é um dos coautores do estudo Green Swan, que foi publicado no início de 2020. Exato. Esse estudo é fantástico e realmente vale a pena para todo mundo dar uma lida, porque traz uma mudança de paradigma muito grande no mercado financeiro e na economia geral. Bom, Marco, nós temos tempo para mais uma perguntinha rápida. Rapidinho, vai, um minutinho. Rapidinho, um minutinho, porque eu queria trazer o seguinte, segurança jurídica. Né? Isso, se fala disso a todo momento, toda empresa fala disso, eu preciso, mas o que significa segurança jurídica? E trazendo para essa questão ambiental e social, né? Segurança jurídica é não ser processado, ou segurança jurídica são regras rígidas e que sejam cumpridas? Eu vou... Um minutinho, Gabriela, Silvia, depois a Juliana. Eu vou voltar. Desculpa, obrigada, Rodrigo. Ele trata-se de um princípio que impõe uma atribuição maior de previsibilidade e estabilidade possível às relações humanas. E aí, sem aprofundar, até para a gente respeitar aí nosso tempo, eu queria jogar a bola, inclusive, para a doutora Silvia, minha conterrânea, aliás, Hélio e Jarbas são meus conterrâneos, e complementar, inclusive, um aspecto que eles falaram da atuação do MP, e fazendo referência à própria Constituição Federal. O artigo 225, ele preconiza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como ao uso comum do povo, a essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se aí ao poder público e à coletividade. Então, foi a primeira pergunta que a gente teve no painel, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, né?
Essa segurança jurídica, então, para mim, ela está aí dentro, inclusive até dentro de um papel que não de todos os agentes, de todos os players envolvidos, e não só da própria administração pública, com o dever que ela tem, né, de controlar a produção, a comercialização, o emprego das técnicas e métodos, né, que podem comportar qualquer tipo de risco à vida. Então, acho que está relacionado aí a decisões, remetendo aí a minha amiga Juliana, efetivas, né, para que não seja simplesmente para inglês ver, como está se chamando o ESG washing, né, que disse muito, mas está se fazendo pouco. Obrigada. Legal. Silvia, por favor. Esse tema da segurança jurídica, ele é sempre recorrente, né? Como a Gabriela falou, realmente, segurança jurídica tem no seu cerne a questão da previsibilidade, né? Previsibilidade das normas, previsibilidade, consequentemente, de decisões judiciais e do comportamento de outros atores públicos, tá? Como o Ministério Público, Defensoria Pública. É um tema que vem e volta e muitas vezes é mal utilizado no seguinte sentido. Eu vou dar um exemplo que nos preocupa muito como Ministério Público, que é o projeto de lei da Lei Geral de Licenciamento, né? Uma das justificativas que se dá ao PL é a necessidade de nós termos uma lei federal sobre licenciamento ambiental, já que atualmente o licenciamento ambiental ele é tratado no tema da repartição de competências pela Lei Complementar 140 e pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 1981, mas que não traz o procedimento do licenciamento ambiental. Então, apenas para exemplificar, para ficar mais claro, né, um dos argumentos em favor de uma lei geral, de uma lei federal sobre licenciamento ambiental, é a necessidade da segurança jurídica. Porém, a gente tem que ver que realmente a segurança jurídica é fundamental para os negócios e para a própria aplicação do direito, para que nós não tenhamos decisões intermináveis, toda hora revistas, cada um sobre um critério. Então, por isso, diretrizes gerais, harmonia de decisões, critérios antecipadamente definidos são fundamentais para a segurança dos negócios. Por outro lado, dentro do direito ambiental, nós temos dois princípios muito importantes, que é o princípio da prevenção e o princípio da precaução. O princípio da prevenção e da precaução diferem na questão da incerteza técnica ou não, incerteza científica ou não. Mas ambos sustentam que o poder público e a autoridade devem se abster de tomar decisões que possam implicar em danos. Na prevenção, esses danos são cognoscíveis, eles são previstos, previsíveis, e no princípio da precaução, em função da incerteza científica, nem sempre poderão ser previsíveis, mas potencialmente lesivos. Então, nós temos que ver que a segurança jurídica deve conviver com esses princípios que são fundamentais do direito ambiental, que são princípios que decorrem do dever de evitar o resultado lesivo. Entendi, legal. Juliana. Tá, vamos lá. Então, aí acho que vocês pontuaram bastante sobre a segurança jurídica. Ela tem como principal ponto a questão da proteção da confiança, você ter uma confiança legítima, até veio o conceito aí do direito alemão, principalmente, aí essas perspectivas. Quando a gente fala de confiança, eu trazer uma base que aquilo é sustentável. E aí, pegando os princípios aí ambientais que a doutora Silvia mencionou, o principal deles, eu entendo que é fundamental, é a prevenção. Quanto eu quero mitigar nisso, evitar a situação. E aí eu vejo no aspecto do ESG que exatamente eu faço o papel de evitar a situação, evitar o dano. Então, eu entendo que, inclusive, na minha perspectiva, a gente tem várias questões em ESG que não estão reguladas ainda.
Eu não tenho uma norma, eu não tenho uma lei que vai trazer uma base me exigindo minimamente aquilo, a não ser os aspectos de questões ambientais e infrações ambientais. Mas tem muitas questões que são boas práticas de mercado, mas que provavelmente eu tenho uma condução importante para frente. Como eu tenho que olhar, se eu olho só no aspecto, muitas vezes, jurídico, eu olho, muitas vezes, o aspecto legalista da lei. Mas aqui, o aspecto de segurança jurídica, no meu entendimento também, vai sobre a perspectiva de como isso tem que estar muito alinhado à minha visão de organização e de estratégia. Será que uma conduta, mesmo que não seja prevista como ilegal, vai ser bom, vai ter uma boa reputação perante o mercado, não vai me impactar financeiramente de modo que venha a reduzir, por exemplo, o meu valor junto a uma bolsa de valores, né, ao capital, ao mercado de capitais? Eu tenho que pensar hoje no aspecto da minha reputação, porque a reputação é algo que é inestimável, é a sua marca. Nós tivemos já situações aí que muitas organizações tiveram que mudar o seu nome para ter outra visão no mercado. Então, a segurança jurídica, eu entendo, vai sobre o aspecto legal, sim, vai sobre os princípios importantes, sim, mas vai também sobre a perspectiva do que o mercado está conduzindo as organizações a se adaptarem. Porque senão eu não quero ter um impacto na minha reputação que vai ter diretamente um impacto financeiro. Então, ter uma reflexão nessa perspectiva um pouco além somente do contexto da letra da lei, eu entendo que é importante. Legal, bom, muito obrigado. Marco, já estouramos aqui. Muito bom, Rodrigo, muito obrigado, realmente foi um painel brilhante, infelizmente o tempo é curto, né? O tema é instigante, o tema é riquíssimo, acho que você vai ter muito conteúdo aí, Rodrigo, para estampar nas páginas da revista Exame. Querida Gabriela, muito obrigado pela presença, pela participação, doutora Silvia Capelli, doutora Juliana Oliveira Nascimento, doutor Jabas, que teve que se ausentar, acho que vocês enriqueceram e muito o nosso debate, tá? Eu queria fazer um convite a vocês, agradecer todos que estão presentes, todos que participaram, que dão, né, audiência para esse debate, o Instituto está sempre olhando isso, né, do combate inteligente à corrupção. E convidar a todos, para quem ainda não conhece o Instituto, www.nãoaceitocorrupção.org.br, sigam nossas redes sociais, tá? Dentro do nosso site você pode acompanhar, receber nossa newsletter semanal, tem um link lá que você recebe a newsletter gratuita, tá? A gente faz uma newsletter toda terça-feira, bem interessante, focado nesse combate inteligente à corrupção. Nós vamos dar sequência na quarta-feira com o nosso quarto painel. Eu desejo a todos uma excelente semana, bons negócios, saúde para todos. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Revista Exame, Grupo Globo, TV Estadão, que transmitiu online o nosso evento. Até quarta-feira, pessoal. Muito obrigado a todos.